assim, meu Deus, tem algo aí. Por quê? Porque é a verdade. Então, o que a gente tem que ter consciência? Que tudo tem um impacto, tudo que nós consumimos a nível vibratório, né, a nível de alimento, tudo vai ter que ser digerido. O álcool também. Né? O Então, álcool, assim, o álcool, né? bebeu, gente, vai ter gasto energético, não tem o que fazer. Vai ter acoplamento. Passou de uma taça de vinho, vai ter acoplamento. Não tem como a gente fugir disso. Porque não é culpa nossa. Não vamos responsabilizar, né? Não vamos terceirizar essa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Não era essa palavra de não é culpa nossa. Mas o que vai acontecer? Quando a gente ingere álcool, a gente libera um fluido que é consumido por aqueles seres que são viciados, estão presos à malha magnética pelo vício do álcool. E eles vão olhar que o Murilo está ali. Porque o que acontece, gente, para nós que somos terapeutas e médiums, a gente tem muito mais gente ao nosso redor, muitas vezes, porque não tem gente só querendo obsediar, tem gente querendo ajuda. Então, assim, eu tô sofrendo aqui com alcoolismo, preciso de ajuda, Murilo, mas daí o Murilo tá ali tomando um vinho. Eu vou realmente viciado no vinho, mas eu vou ficar aqui, entendeu? Com o Murilo, vinho, cerveja, gente, enfim, né? Isso daí eu não vi. Mas eu vou ficar ali me alimentando daquilo. Então, assim, o Murilo vai sentir o quê? Um cansaço depois, uma perda de energia vital. Ele não pode beber? Não, não é isso. Ele pode. Não existe pode ou não pode, certo ou errado. Mas ele tem que ter consciência de que ele vai ter uma perda energética e que ele vai ter ali alguns amigos que se aproximaram para usufruir do plasma que a gente libera. E dentro, dando só, aprofundando um pouco mais o ensino, então, o que é interessante? Não é... Nós não podemos, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Nessa percepção de que a gente tem esse gasto de energia. Então, por exemplo, você vai lá, você está bebendo uma taça de vinho na sua casa, com quem você ama, no seu ambiente, usufruindo do momento de família. Do momento de família. Isso é uma coisa. Mas vai eu lá beber com o meu amigo que eu não vejo nunca, no posto de gasolina, que tem o amigo. E esse amigo, ele tem mais uns amigos com ele. Esses amigos, eles têm uma dificuldade, eles vão se acoplar em quem está mais próximo. Nós, quase sempre, no nosso caso, nós não somos interessantes para esses seres. Não. Eles não gostam de gente. Porque a gente vai tomar um vinho num dia, no outro a gente vai estar meditando. Só que para eles, por esses espíritos, muitas vezes nós somos a oportunização de eles também serem encaminhados. Então, o que acontece para muitos espíritos? O espírito desencarnado, ele sabe exatamente quem é a pessoa que consegue perceber a presença dele, tá? Ele tem a percepção. Por quê? Os médiums, que têm a capacidade de comunicação espiritual ou de mais interação... Não é bem uma cruz, mas segundo os parabenses, é como se ele tivesse uma luz exatamente no centro da cabeça que esses seres conseguem perceber. É a camisetinha do staff. Então pensa, eles olham assim e dizem, e aquele ali ele vai, porque ele sabe que dependendo do que ele falar a gente vai escutar, ele vai perceber, a gente vai ter comunicação. Outros seres não. Então assim, da mesma forma que tem esses seres bem densos que estão realmente bem gravados nos vícios, há muitos que estão ali presos que eles a vida inteira beberam, não tiveram uma conexão, foi difícil desencarnar e soltar aquilo. Querem soltar. Mas eles querem soltar, eles querem o auxílio. Só que para nós que estamos trabalhando o processo de tudo, né, é um desafio. Então, tudo a gente pode, sempre com sabedoria e discernimento, né? Por exemplo, eu, Murilo, gente, há anos que eu já não bebo, mas, por exemplo, acho que uns 2 anos atrás, eu tomei uma tacinha de vinho. E eu fui todo ressabiado, né? Mas eu fui todo ressabiado. Mas olha, não, eu não fui no mesmo, mas eu fiquei ressabiado da palavra. Fica ressabiado, fica assim, será? Eu fiquei naquele será. Tá, fui, né? E foi interessante que eu fui com um amigo meu, né, um uruguaio, e ele pegou, ele assim, Murilo, hoje nós compraram um vinho. E ele pegou um vinho muito fino lá, não sei o quê, tipo assim, foi toda uma explicação daquele vinho. Eu achei aquilo incrível, porque até então eu conhecia Del Grano, né, para aqueles doces, aquele forte, que dá aquela dor de cabeça no outro dia. Mas era um vinho tão especial, gente, que tinha toda uma explicação no vinho, eu achei aquilo incrível, assim, achei muito legal, achei muito interessante. Degustou. Vou tomar outro vinho. Gente, pra depois você vai pegando uma sensibilidade, eu mediunizei. Na hora. E daí, porque, na verdade, tudo o que nós ingerimos, que altera a nossa consciência, a gente abre o nosso campo. Então, a mesma coisa, o que a gente fala sobre as medicinas? Vai precisar uma pedra, qualquer medicina, na verdade,
Fazer rapé na praia, tem que ter um cuidado. Pode? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas tem que ter um cuidado, dependendo do lugar, de quantas pessoas tem perto daquele ambiente, quantas energias estão próximas. Gente, vamos lá, vamos fazer um rapé na beira da praia. A gente só precisa pensar no contexto, tá? A gente falou ali, biosfera, encarnados, a outra que ia para a psicosfera. Tá, que estão os desencarnados. O que acontece na beira de uma praia durante o dia? Gente, vamos pra Tramandaí ali. É guarda-sol colado, guarda-sol. O que as pessoas estão fazendo ali? Bebendo, fumando, tomando trago. Tá, mas daí eu vou de manhã cedo, que não tem ninguém, meditar na praia e fazer um rapé. Cara, toda vez que a gente faz um sopro de rapé, a gente abre encaminhamento. Toda a vez. Vou fazer um rapé para me conectar. Tu vai abrir encaminhamento. Se tiver alguém aqui para ser encaminhado, vai passar pelo teu canal. Então, assim... O campo ele abre. O campo abre, a gente abre, se coloca à disposição para trabalho. Então, assim, às vezes a gente acha que é só um rapé. Nunca é só um rapé, gente. Vai abrir encaminhamento. Então, assim, vai fazer o Marcelo sempre fala, né, o prof, jamais, e pode ser alguma, faça um rapé no banheiro, por exemplo, dentro do carro. Então, assim, existem coisas além do que os nossos olhos físicos podem ver, que podem nos influenciar. Então, assim, pode fazer rapé na praia? Pode, mas tu tá sabendo. Pode beber? Pode, mas tu tá sabendo. Isso é tudo, na verdade, isso é muito interessante porque, por exemplo, tu vai numa praia, a gente deu exemplo sempre daí, tá, que é uma praia, mas tu vai numa praia que, eu nem sei se tem, qual é a praia que é calma em Rio Grande do Sul, que não tem movimento, tem algum? Não sei. Não tem essas pequenininhas? Tem. Ah, vai pra Nova Tramandaí. Vai pra Nova Tramandaí. Não é mais, meu amor. A Curumim, não, amiga, não existe gente lá. Existe. Não existe. Nova Tramandaí, gente. Nova Tramandaí, você tá faltando a gente fechar aquela cidade, né? Porque assim, tá finalizada. Já não tem. Tá, mas vai no Alto Verão. Mas a avenida, a gente foi agora, não tem muito também. Tá acabando aquela região. Eu acho que só tá faltando colocar uma placa de tá acabando. Mas tem pouca gente lá, né? Enfim. Daí uma coisa, tu ir num ambiente sozinho, fazer uma consagração de uma cachoeira que tu tá sozinho, momentos pessoas, uma coisa. Esse é outro nível, tá? Não é nada pra gente ser rígido com nada. Mas sempre que a gente tem essa abertura de campo, a gente tem conexão com essas energias. Então eu dei o exemplo do vinho, por quê? A bebida, ela abre muito campo para muitas energias. E tem muitas pessoas, assim ó, Cris, que estão totalmente viciadas em campos com bebida. A energia da bebida, ela abre um campo para energia sexual. São muitos campos que são abertos. É que é um desinibidor, né? Isso. Então, assim, a gente vai falar sobre isso depois, quando a gente for trabalhar as obsediações ali, de pessoas que têm dificuldade em sentir prazer, por exemplo, em uma relação sexual e usam do álcool para se liberar na hora de ter uma relação sexual. Maconha, né? Então, assim, eu uso algo para eu poder expressar a minha verdade na hora que eu estou tendo uma relação sexual. Só que, na verdade, ela está se conectando a seres umbralinos que estão utilizando o campo dela para se alimentar do fluido que é liberado durante o ato sexual. Então, assim, são muitas energias. E isso que a Mari falou é muito interessante, porque a energia sexual, né, é uma das energias mais complexas. É a energia mais potente que existe no planeta, a energia da criação. Só que ela existe de duas formas, né? Distorcida ou conectada com a verdade, né? E tem muita distorção, né? E nós, em algum nível, estamos conectados com isso ainda em algum nível de distorção. Então, a gente está aqui para fazer também a purificação dessa energia e utilizar a energia sexual para criar. Gente, então, vamos só ler esse último agora, depois a gente vai parar e fazer o almoço, então. Então, chakra coronário, Sahasrara Chakra, também conhecido, tá? É o que rege nossa conexão com o todo, localizado no topo da cabeça, é a sede da consciência, centro da união divina. Os chakras são degraus energéticos. À medida que vamos subindo, chegando ao chakra da coroa, o nível de vibração aumenta. Por meio do chakra coronário, chegamos aos mais elevados níveis de meditação. Associa-se ao 7º chakra, a glândula pineal, que tem por atividade receber as energias dos chakras e distribuí-las na função celular de todo o sistema endócrino. Então, é a nossa conexão com o divino, né? A nossa conexão
um astral superior, é ali que a gente atinge, né, através desse chakra que a gente atinge a nossa ascensão, a nossa iluminação, né, é o que a gente busca, né, nesta experiência terrena, unir, né, a nossa energia feminina, a nossa Shakti com o nosso Shiva, né, e acender, iluminar, né, nos tornarmos E o que exatamente é a pessoa ter a experiência da Kundalini? O que é a pessoa ter realmente a experiência? Seria a toda iluminação. chakra, Então, a iluminação. o que acontece? A gente tem essa energia acoplada na base da nossa coluna, né? 3 voltas e meia. E ela tá adormecida ali, ela adormece, né? A gente nasce com ela em atividade e ela adormece a partir da somatização de muitas questões, né? O que precisa acontecer para a gente chegar na iluminação? Essa energia Shakti, que é a nossa energia feminina, ela precisa subir através do nosso canal central de Sushumna e acessar Shiva, que é a energia que está, nossa energia masculina que está no nosso coronário. Só que para essa energia subir, ela precisa ter espaço para subir. E nós estamos totalmente bloqueados. Nossos canais e ductos energéticos estão bloqueados através de somatizações desta vida e de outras experiências que bloquearam ali por traumas, crenças, condicionamentos, padrões. Então, quando a gente consegue realizar este encontro em vida, a gente se ilumina. Então, assim, antigamente, nos primórdios, os yogis faziam isso através das respirações, né, e das meditações. Chegavam nesse estado e conseguiam se iluminar. Hoje a gente, com todas as modificações que existiram, com todas as facilidades que nós temos e com a expansão da própria consciência da Terra, a gente está tendo a oportunidade de acessar essa energia de uma forma mais facilitada. Então, tu não vai acessar essa energia somente se tu se colocar numa montanha do Himalaia para meditar, né? Existem muitas outras maneiras de tu acessar essa energia. Mas o que a gente vê na maioria das vezes são catarses, né? São autorregulações do nosso corpo físico que se manifestam como uma ativação de Kundalini, vamos dizer assim. Quando essa energia realmente se movimenta no nosso corpo, a sensação, ela é infinitamente diferente do que uma catarse física, por exemplo, né? Então, assim, é o que a gente busca, né, aqui, fazer com que essas energias se encontrem, se fundam e a gente possa se iluminar. Mas é um processo, né, é um tratamento. Então, assim, o que nós faríamos se realmente isso acontecesse, né? Talvez a gente não tivesse nem sustentação para isso nesse momento, né? Porque a gente precisa se despir de muitas coisas, né? Quem trabalha diretamente com essa energia, e eu falo agora não só de ativação de Kundalini, mas de Kundalini Yoga também, fala muito sobre isso. A gente tem que estar num degrau de expansão e de consciência muito elevado, né? Porque senão a gente também não vai saber lidar com isso, né? Então a iluminação do ser é quando essa energia consegue chegar no coronário e se iluminar, né? O encontro das polaridades. Então bora pro almoço? Quando agora almoçar, gente? Bom, gente, é isso. Depois